Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? E a videoaula de hoje pode te deixar um pouco confuso aí, porque apesar da temática ser a temática de Páscoa, não é exatamente de Páscoa que a gente vai falar hoje. Vai ser uma questão que vai envolver a história do imaginário. Pois é, eu aproveitei para pegar essa noção desse momento que a gente está vendo, que é a Páscoa, para a gente ver o quanto o imaginário compõe a nossa perspectiva de mundo. Para isso, vamos ver aí de onde vem a Páscoa, qual é que é a ideia dessa festividade. Pois é, meu amigo, a Páscoa nem sempre foi essa festa onde você trocava ovinhos de chocolate, né? A origem da Páscoa está entre o povo judeu, né? Baseado numa festa chamada de Pesach. Né? O que era o Pesach? O Pesach era a celebração do êxodo do povo hebreu lá do Egito em direção à Terra Santa, em direção lá aonde vai se formar a cidade de Jerusalém, o Estado de Israel. Pois é, então vendo lá, né? Tem uma data para a saída do povo hebreu do Egito para chegar lá em Israel? Cara, não tem. Apesar de você pegar lá a historinha bíblica que fala lá do Moisés, a travessia do Mar Vermelho e tudo mais, não foi uma migração única, né? Os registros que a gente tem lá do Egito, da saída dos hebreus do Egito em direção à região de Canaã, foi um período bastante longo, certo? Da saída do primeiro hebreu do Egito até a saída do último aí, foi um período de por volta de 40 a 60 anos, né? Então, assim, por gerações, né, tiveram migrações de hebreus do Egito em direção a Canaã, né? Não foi um blocão de todo mundo seguindo um único líder, né? Tanto que se desconfia, inclusive, que essa figura de Moisés realmente não tem existido, ou talvez seja ali uma conjunção, né? Uma ligação de uma série de lideranças, né, que vão compor essa imagem do Moisés, né? Bom, então por que a data da celebração da Pesach? Né? Por que tem um momento próprio para a celebração? Bom, vamos vendo aí, a gente que está aqui no hemisfério sul, né, você deve perceber que, cara, começou agora o outono. Vamos lembrando que essas populações que vão dar origem a essa cultura vão viver ali no hemisfério norte, ou seja, né, a Pesach, né, ela começa ali no início, ela é celebrada no começo do período da primavera. Cara, vamos pensando ali o quanto para aquelas populações bem ao norte, né, o início da primavera tem significado. A gente que vive aqui no Brasil, nessa terra tropical aí, a gente não consegue ter uma noção muito clara dessa transição, né, das estações, porque a variação que a gente tem aqui é muito menor do que a das populações de zona temperada, né? Vamos lembrando ali que ali naquela área mediterrânea, né, apesar de a gente estar falando ali de Oriente Médio, né, que está mais ao sul, né, mas ali naquela área mediterrânea você está vendo ali um momento de transição, né, entre o inverno, que acaba sendo mais rigoroso, e a primavera, né, onde se renasce a vida, né? Aliás, as diversas mitologias que vão surgir em cima da primavera vão ser bastante significativas quanto a isso, né? A primavera é um renascer, né? Um reinício de vida, né? Tudo estava morto no inverno e agora vem a vida para marcar esse mundo novo. Bem, então essa transição entre a morte do inverno, a vida da primavera, vai ser um ponto bem escolhido ali para a gente reconhecer, né, a importância do momento, né? E os hebreus vão tomar esse momento aí para marcar, olha, nós estávamos mortos no Egito, né, e buscamos a vida, né, dentro da terra prometida por Deus, da terra de Canaã, né? Então vamos lá para a região da Palestina, né, para ter essa vida nova, esse renascimento. Então, meu amigo,
Cristo, né? Cristo era judeu, né? A gente não pode esquecer disso, que Cristo não era cristão, né? Cristo era judeu. Ele criou uma segmentação, ele criou uma seita judaica. O cristianismo ele vai tomar cara mesmo ali com os herdeiros dessa filosofia do Cristo, né? Principalmente Paulo, né? Paulo vai ser um grande nome dessa configuração do cristianismo, né? Mas o Cristo, ele é um pensador, ele é um filósofo, né, que cria essa ruptura dentro da fé judaica, dando uma nova perspectiva, né? E Cristo celebrava a Páscoa, né? A Pesach, né? Então ele celebrava lá a Pesach, né? E segundo o relato bíblico, né, foi na época da Pesach que Cristo foi crucificado. A gente tem como confirmar isso? De novo, a gente não tem como confirmar isso, né? O registro que a gente tem da morte do Cristo na época da Páscoa é um livro religioso. Aí vamos lembrar assim que a noção do livro religioso não é necessariamente expressar uma verdade histórica. Até tem elementos históricos bastante importantes dentro dos livros religiosos, né? Mas a preocupação do livro religioso não é expressar uma realidade histórica, mas uma verdade de pensamento, né? Uma noção de moral, né? Então percebe que a ideia de que o Cristo, né, renascer na época de Páscoa, né, a ideia do renascimento, de entrar num momento novo, de entrar numa nova vida, é bastante interessante que ele renasça justamente na Páscoa, né? Vê, a noção de Páscoa, da razão da celebração para judeus e para cristãos, vai ter mais ou menos o mesmo sentimento, né? Um sentimento de nascer outra vez, né? De uma vida nova, de uma vida com significado, né? Só que para judeus e para cristãos vai ter uma segmentação aí. Por quê? Porque a religião cristã é uma religião salvacionista. Né? O que isso significa? Nessa religião salvacionista existe a esperança da salvação da alma, o que não é muito claro para os judeus, não. Aliás, a noção do Messias judaico não é a mesma noção do Messias cristão, né? Tanto que os judeus não entendem o Cristo como o Messias, né? A salvação dos judeus era uma salvação terrena. Vê essa ideia, olha, estamos saindo da escravidão do Egito para a nossa terra, né? É uma salvação em vida. Estamos indo para um momento de melhor qualidade nosso agora, né? É uma salvação de um povo dentro desse mundo em que se vive. E a salvação do Cristo? A salvação do Cristo não é desse mundo, né? A salvação do Cristo é no reino dos céus, né? A promessa do paraíso, né? Olha o que ele apresenta então. O momento da Páscoa é o momento da morte e ressurreição do Cristo, né? Essa é a festa mais importante do cristianismo, cara. Mais importante até que o Natal. Aliás, né, quem vai lançar aí o Natal como festa de celebração dos cristãos vai ser um cara que nem cristão era, o Constantino, o imperador romano, depois que ele admite ali o cristianismo dentro das religiões permitidas pelo Império Romano, né? A Páscoa já era celebrada, o renascimento do Cristo, a salvação da alma em direção ao paraíso, né? Essa já era uma festa celebrada, né? Como eu disse, a festa mais importante dos cristãos, né? E ocorre justamente quando? Nesse momento de transição, nesse momento de passagem. Vê, essa noção de celebrar a transição para a vida nova vai ser algo bem aceito entre boa parte das populações europeias, né? Tanto que existia ali o rito greco-romano, né? Da deusa Oyster, né? Que também ali tem um reflexo ali entre populações germânicas, né? O que era essa deusa Oyster, né? Era a deusa da primavera, né? Era a deusa do renascimento,
que geralmente era representada na mata, né, segurando um ovo na mão, né, ovo, né, origem da vida, né, a vida em formação, e aos seus pés era representada uma lebre. Por que a lebre? Cara, um animal selvagem que desaparece no inverno, reaparece na primavera e tem a peculiaridade de ter muitos filhotes, né? De ter uma série de filhos ali. De novo, gerando vida e gerando vida na primavera, né? Vê, essa conexão de vida nova vai ser fundamental, mas que raio de vida nova é essa que estamos falando, né? É a vida nova terrena, essa pregada pelos judeus, ou é a vida nova no paraíso, essa vida nova extraterrena, né? Vamos entender de ET, de para além da matéria, né? Metafísica, né? Essa vida nova que você tem que morrer literalmente para encontrar uma nova vida. Vê que essa visão entre judeus e cristãos vai criar uma ruptura, vai criar uma divisão. Cara, justamente nessa noção de que você cria uma divisão entre judaísmo e cristianismo, vão começar a surgir ali certos conflitos entre judeus e cristãos. Ainda mais que o cristianismo vai ser aceito pelo Império Romano, ainda mais pelo cristianismo ser uma religião catequética, enquanto o judaísmo, por ser uma religião de um povo, algo que dá característica aos judeus, né, algo que dá identidade a eles pelos laços, né, familiares, os laços de povo, né, essa oposição vai se tornar ainda mais grave. Tanto que surge, ainda nos primeiros séculos do cristianismo, uma imagem curiosíssima que se linka à imagem da Páscoa, que é a lenda do judeu errante. Cara, o que é o judeu errante? Os primeiros registros que tem desse mito aí vão ali do século II, século III. Então, logo que o cristianismo começa a se separar do judaísmo, aparece um sinal de preconceito aí, não? Uma oposição ao judaísmo. O que seria esse tal do judeu errante, né? Tem uma série de variações da lenda, né? Mas a mais comum seria o quê? De um sapateiro judeu que estava ali em Jerusalém, né, quando o Cristo estava sendo crucificado, né? E existe um encontro, né? Existe o judeu sapateiro, né, vê o Cristo ali passando com a cruz e ele agride de certa forma o Cristo, né? A forma dessa agressão varia pra caramba, né? Em algumas das vertentes da lenda, o Cristo teria caído, né? E o sapateiro judeu tinha falado algo do tipo: vá, anda, segue em frente, né? Em outras variações, né, o Cristo teria pedido ajuda a ele para carregar a cruz antes de aparecer a figura de Simão Sirineu, e ele teria negado e teria mandado ele caminhar e seguir embora, né? Em outras vertentes, o Cristo teria pedido água ao sapateiro judeu, né? E o sapateiro judeu também teria mandado embora, né? Em outras versões ainda, o sapateiro judeu seria o próprio Judas, né? Mas vamos lá, né? O que acontece depois desse encontro? Cristo teria amaldiçoado esse sapateiro judeu, né? E amaldiçoado em qual sentido? Né? Teria falado algo do tipo: eu vou embora, mas você vai ficar até eu voltar, até o juízo final. Ou seja, você não vai morrer, você vai ficar aqui esperando, né, a minha volta. E esse judeu, esse sapateiro judeu, né, não morreria mais e estaria circulando por aí, né? E se encontrariam relatos desse sapateiro errante. Ainda no Concílio de Nicéia, né, no Concílio de Nicéia, lá no século IV, né, teria aparecido registros de bispos presentes que teriam falado que, olha, lá na minha terra existe uma testemunha da crucificação de Cristo, né? Existe um judeu que está vivo desde aquela época e que está circulando por aí, né? E foi amaldiçoado por Cristo para esperar a volta dele. Isso vai se tornar tão popular que a gente vai encontrar registro da lenda do
do judeu errante até no Brasil, né? Que teria sido encontrado circulando lá em Pernambuco, né? Região que foi ocupada por holandeses e que com essa ocupação teve uma forte presença judaica, né? Teria aparecido a imagem de que, olha, no meio dos judeus que estavam aqui em Pernambuco, veio lá o judeu errante, né, que é condenado a circular pelo mundo, esperando a volta do Cristo para reconhecer ele como real, o real Salvador, o real Messias. Percebe? É o judeu errante, o judeu que caminha, que fica circulando pelo mundo eternamente. Ele era sapateiro, né? Vê o link das duas ideias, né? O cara que anda pelos cantos do mundo, né, sem destino, né, e era sapateiro. Aliás, desconfia-se inclusive que essa lenda do judeu errante, né, e que por vezes linka esse sapateiro judeu com Judas Iscariotes, né, tenha dado origem à expressão lá onde Judas perdeu as botas. Né? Lá nos confins do mundo, lá nos locais mais distantes, por lá esse judeu errante teria perdido as botas. Né? Vê, essa conexão de elementos míticos, né, vão servir para quê? Para dar identidade de um grupo. Né? Olha, nós cristãos aceitamos tais verdades, portanto nos distanciamos de judeus, né? A nossa Páscoa é essa, a Páscoa judaica é outra, né? Vê, dentro do rito dessa relação com o judeu errante, com a imagem negativa, com essa figura que se opõe ao cristianismo, existe uma série de locais, aí, inclusive aqui no Brasil, a prática do sábado de aleluia, né? O dia de malhar o Judas, né? Quando se enforca uma figura de retalhos de palha, um espantalho, né? E se espanca e se queima ele, representando Judas. Muitas vezes esse Judas aí caracterizado com figuras reais, né? Com imagens de pessoas de má fama naquele momento daquela Páscoa, né? Onde o sujeito é espancado até não sobrar mais nada desse Judas enforcado. E aí, aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo não curtir. Não curtiu, vai lá embaixo não discutir. Essa é a prancheta do Setônio. Eu sou o professor Fábio e você, meu nego, você deveria estar estudando.